Vamos para a lição 4 hoje. Nós seguimos a revista da CPAD e nesse primeiro trimestre de 2011, estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos. E a aula de hoje, o título é O Poder Irresistível da Comunhão na Igreja. Pastora Regina gostaria de ler o texto áureo ou a leitura bíblica? Você que sabe, você escolhe. Então eu vou ler o texto áureo e a verdade prática, e a pastora Regina lê a leitura bíblica em classe. Para você que está aí com a sua Bíblia, o texto áureo está lá em Efésios 4, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito. Então, Efésios 4, 3 e 4. E a verdade prática: a igreja é caracterizada pela comunhão que mantém com o Senhor Jesus Cristo e pela unidade espiritual de seus membros. Amém? Glória a Deus. E a leitura bíblica em classe está em Atos 2, do 40 ao 47. Atos 2, 40 ao 47. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu vou repetir esse versículo. 42, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. E na aula de hoje, nós vamos definir o termo comunhão, vamos reconhecer a necessidade da verdadeira comunhão e vamos saber que através da unidade a obra de Deus prospera. O termo comunhão, para que nós possamos aqui definir, quer dizer o seguinte: participar das mesmas ideias, crenças e opiniões. Esse é o significado, de acordo com o dicionário, pela língua portuguesa da palavra comunhão. Mas nós vamos ver aqui, além desse significado, dessa definição do termo, nós vamos ver aqui a verdadeira comunhão e vamos ver que através da unidade da obra, Deus, através da unidade, a obra de Deus prospera. Aqui, pois não, pastor? Não, pode falar. Aqui, pastora, eu estava vendo aqui na introdução que um dos sinais da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva era a comunhão entre os membros. Então eles davam ali ou todos os bens que possuíam ou parte dos bens que possuíam. E eles estavam ligados ali, aqui foi determinado com um vínculo comum: o corpo místico de Cristo, a igreja de Deus. A comunhão faz da igreja um organismo espiritual perfeito de homens e mulheres, porque cada um de nós temos as nossas origens, temos as nossas culturas, mas pela comunhão há aí um objetivo comum que acontece: homens e mulheres sentem-se e agem como irmãos, e nós somente seremos reconhecidos como filho de Deus se cuidarmos um dos outros e mutuamente nos socorrermos. A comunhão levou aqueles crentes a partilharem o que tinham, abrindo as portas para a atuação do Espírito Santo. Assim ia o Senhor acrescentando o número dos santos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até
os confins daquelas terras. Então, tudo vai de encontro com esse nosso início, que é para deixar claro que é por meio da presença do Espírito Santo que há a comunhão. E precisa abrir o coração para o Espírito Santo, né? E lá eles abriram realmente o coração para o Espírito Santo. A gente vê aqui, através das passagens bíblicas, que eles cuidavam realmente um dos outros, né? Por isso que era com muito amor, né? Que eles até chegavam a vender os seus bens para partilhar com os mais necessitados. E isso levou a igreja a crescer. Eu creio que é lógico, né? Tinha alguns interessados, né? Com algum interesse. Mas eu creio que ali a maioria estava interessado mesmo no crescimento do reino, no Espírito Santo e naquilo tudo que movia eles, né? Pela fé, que realmente é o Espírito Santo de Deus. E o primeiro tópico aqui a gente vê a comunhão dos santos, né? A comunhão observada na Igreja de Cristo não é um mero fenômeno social. É o resultado da ação direta do Espírito Santo na vida daqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Efésios 2:19. É uma comunhão, aliás, que ultrapassa ao ajuntamento da congregação dos filhos de Israel, que nos momentos de crise reuniam-se como se fossem um só homem. Juízes 21. Hoje, a igreja permanece unida, universal e invisível no Espírito Santo, e assim estará para todo sempre. Isso a gente vê aí que nessa comunhão, né, comunhão dos santos, né? Por que havia essa comunhão naquela época? Aquela época realmente eles tinham um amor, eles conheceram algo diferente. É o nosso primeiro amor, né? No nosso primeiro amor a gente vai com tudo, né? A gente abre o coração, abre a mente, abre tudo e, né, sem olhar de jeito nenhum para nenhum lado, a gente consegue aí ver algo diferente, que é o mover do Espírito Santo. E aí, o que é a comunhão, Leonel? Nós vimos a comunhão de acordo com o dicionário, né? O que diz de acordo com a língua portuguesa, que eu comentei aqui, que é participar das mesmas ideias, crenças e opiniões. Mas olha a diferença. A comunhão agora, de acordo com o entendimento teológico, né? A comunhão é o vínculo de unidade fraternal, mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Então, é um vínculo, não só aqui participar, né, como eu havia citado antes, até para nós vermos aqui a diferença. Não só ter as mesmas opiniões, mesmas ideias, mesmas crenças, mas é mais. É um vínculo de unidade fraternal, ou seja, aquilo que nós comentamos aqui. Quando, por exemplo, a igreja primitiva, também temos exemplos hoje, mas aqui no caso foi citado o exemplo da igreja primitiva, onde eles tinham esse entendimento, essa entrega total, até mesmo se houvesse algum pensamento diferente no primeiro momento, eu acredito que depois acabava a pessoa acabava deixando de lado alguma intenção de um benefício próprio, porque via que era ali realmente o bem comum que prevalecia, né? Então é essa unidade, esse vínculo fraternal que é mantido pelo Espírito Santo, e esse vínculo leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Então, essa é a definição de comunhão, de acordo com os estudos teológicos, né? E a palavra grega koinonia traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. A comunhão da igreja primitiva era completa. Atos 2:42. Reuniam-se em oração e súplica, mas também reuniram-se para socorrer os mais necessitados. A comunhão de sua igreja tem como modelo os cristãos de Jerusalém? Ou não passa de um mero ajuntamento social, pastora Regina? O que você acha? Você está devolvendo. Eu creio que tem como modelo os cristãos de Jerusalém.
Olha, eu penso da seguinte forma, assim como naquela época eu já falei que devia ter alguns interessados, né? Com algum interesse, hoje também existe aqueles que têm algum interesse, existe também dentro da igreja muitas coisas, mas o corpo, que a gente chama de corpo, é aquele que faz, né? É aquele que trabalha, é aquele que está interessado em ver o crescimento da obra e ver o crescimento dos irmãos. Esse sim, eu não estou falando do total, porque do total naquela época também não tinha. Mas, né, o corpo que a gente diz, que é aquele que trabalha, né, a cabeça é Jesus Cristo, mas os outros, né, membros que trabalham, este sim, eu acredito que não seja um ajuntamento social, né, nós temos, somos da mesma igreja, então nós podemos falar isso. Temos lá uma união, uma comunhão referente à palavra de Deus, referente aí a todas as coisas, né, aquilo que nós aprendemos. Nós temos também a unidade no Espírito Santo, tanto é que às vezes, né, nós estamos aqui e sem saber o que um preparou, o outro já está no mesmo Espírito, continua, então a gente vê que nós realmente temos aí o mesmo Espírito em muita coisa. Isso quer dizer que nós não estamos falando no seu total, né? Na igreja, no total, estamos falando do corpo. E no corpo lá, né, eu tenho certeza que as 3.000 vidas que receberam Jesus como seu único suficiente Salvador naquela época, nessas 3.000 vidas existia um corpo separado desse total. Amém. Nós temos visto que... Peraí, não, porque senão a palavra de Deus não seria correta, né? Sim. Existe o joio e o trigo. É verdade, porque como eu ia complementar, é o seguinte, nós temos visto que a obra de Deus tem prosperado. Então, como nós comentamos aqui no início, nós vamos ver que a obra de Deus prospera quando há unidade e quando há a verdadeira comunhão. Então, nós partindo desse pressuposto, que a obra de Deus prospera, então nós vemos que existe, como a pastora Regina citou, toda regra tem sua exceção. Mas é uma minoria ou outra em que o nosso dever, né, como cristãos, é orar, até mesmo todos nós estamos sujeitos a passar por algum momento difícil, alguma opinião diferente, alguma situação que foge um pouco, mas aí cabe ali uma oração, cabe uma conversa e aí tudo volta para os eixos. E aí agora o segundo tópico, vimos o que é a comunhão. O segundo tópico fala exatamente disso, a unidade do corpo de Cristo. Eis um dos mais preciosos capítulos da doutrina da igreja, sua unidade. O apóstolo Paulo tinha uma perfeita compreensão desse ministério. Efésios 4, do 1 ao 7. Somente pelo Espírito Santo podemos compreender a unidade de judeus, árabes, gregos e bárbaros, que apesar de suas diferenças culturais e étnicas, não apenas sentem-se e agem como irmãos, mas acham-se espiritualmente vinculados num só corpo, pela ação direta e distintiva do Espírito Santo. Cada membro neste corpo tem uma função específica, mas todos trabalham pelo bem comum. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Quando um de seus membros sofre, todos sofrem com ele. Por isso preocupamos-nos uns com os outros, e mutuamente nos socorremos. Efésios 4, do 1 ao 6. Você tem preservado a unidade do corpo de Cristo? Ou tem promovido divisões e dissensões entre os santos? Ponto de interrogação. Pois é. E aí nós vamos ver aqui a comunhão da igreja. Agrada a Deus. Você não só pergunta. É uma pergunta para nós refletirmos. É uma pergunta, né? Para todos nós. O que nós temos feito dentro da igreja? Somos os de Jesus Cristo? Somos espirituais? Ou estamos naquela palavra que antes de começar eu falei para você?
Né? Você está curioso? Você quer saber a palavra? Então a palavra é a seguinte: os que usam de engano não ficam na minha casa. Amém? Amém. E a comunhão da igreja, ela realmente agrada a Deus, né? Deus quer e exige que seu povo permaneça unido. 1 Coríntios 1:10. Em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus roga ao Pai pela unidade de seus discípulos, João 17:11. Portanto, se mantermos o vínculo da comunhão, agradamos a Deus. Efésios 4:3. Sim, esse é o vínculo da perfeição que tem como base o amor. Conforme ensina o apóstolo Paulo, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. A própria palavra já nos diz o que realmente acontece, né? Em muitas situações, eu não vou dizer que é sempre assim, mas em algumas situações, em alguns momentos da nossa vida ou da vida do nosso irmão, nós realmente o amamos, né? Porque suportamos. Mas o Senhor diz exatamente isso, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele já sabia que ia ser difícil. É lógico, de repente o irmão está com algum problema, ou você mesmo está com algum problema, e você precisa, né, que te compreenda ou que te suporte. E muitas vezes o irmão está precisando que a gente o suporte, porque ele está passando por algum problema difícil, alguma situação difícil. O que não pode acontecer é sempre ser assim. Aí vai ficar difícil para você entrar no céu também. Tem que ser uma exceção, não a regra. E agora, vamos ver no segundo tópico. A comunhão cristã caracteriza-se pela unidade. A comunhão cristã constitui um grande mistério. É algo que a própria sociologia não pode explicar. Nem o próprio Israel de Deus, no Antigo Testamento, logrou alcançar tamanha perfeição e excelência. Aliás, as diferenças entre as 12 tribos tornou-lhes impossível a unidade, como nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 12, do 1 ao 16. Vejam, pois, em que consistia a comunhão da igreja primitiva. Que esse seja o nosso modelo, até que o Cristo de Deus venha buscar-nos. Então nós temos um modelo, né, pastora Regina, um exemplo que é a comunhão cristã. De acordo com a aula de hoje, nós temos aqui um modelo que é a comunhão da igreja primitiva. Nós precisamos nos esforçar para seguir o modelo, mas esse modelo está aí, a gente sabe que existe aí muitas doutrinas, existe aí muitas coisas, né? Então cada um tem que se adequar ao lugar em que aceitou ficar. Então não adianta você, depois que aceitou ficar, discordar de muitas coisas e falar, não, eu vou sair, ou então ficar sendo pedra de tropeço. Isso não é de Deus. Você tem que procurar aí o lugar exato, o lugar onde você vai concordar com tudo, porque esse é o modelo. Você tem que estar bem no encaixe, né? Dentro da engrenagem dessa doutrina da igreja que você escolheu. E a unidade doutrinária, ela não pode haver perfeita união sem unidade doutrinária. É exatamente o que eu acabei de falar. Então, informa-nos Lucas que os cristãos primitivos perseveraram na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Você lembra que eu frisei duas vezes, Atos 2:42? Lembro, eu já citei também isso. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Eu citei também lá no tópico de o que é a comunhão, Atos 2:42. Então não era uma doutrina qualquer, tratava-se do ensinamento emanado do colégio apostólico constituído pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao discorrer sobre o ministério do corpo de Cristo, fala de uma só fé, Efésios 4:5, que deve ser preservada zelosamente pelos santos.
Na autêntica comunhão cristã, por conseguinte, não há lugar para heresias nem apostasias. Estejamos, pois, sempre alertas nestes últimos dias, pois aparecerão em nossos meios, dissimulando as suas inverdades doutrinárias com o único intuito de destruir a comunhão dos santos. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 3, segundo Pedro 2, 1. Então, fique aí com os olhos abertos, né, para ler a palavra do Senhor, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém. E a unidade na própria comunhão. A unidade doutrinária conduz a uma comunhão perfeita. Isso significa que não pode haver genuína comunhão cristã com 2 ou 3 pensamentos teológicos díspares e contrastantes. É o que nós comentamos aqui. As seitas aparecem quando o indivíduo ou grupo apresenta uma doutrina contrária aos profetas e apóstolos de Nosso Senhor. Lembra-se da doutrina de Balaão, como nós vemos lá em Judas 11 e Apocalipse 2:14, e dos ensinamentos de Jezabel, Apocalipse 2:20. Muitos são os que mergulham nas profundezas de Satanás e apresentam-se como especialistas no conhecimento de Deus, Apocalipse 2:24. Se quisermos, portanto, uma comunhão perfeita, lutemos por manter a sã doutrina, porque a heresia causa divisão, ou melhor, a heresia em si já é uma divisão. Esta recomendação de Paulo não deve ser esquecida. Qual recomendação? A seguinte: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Tito 3:10. Isso quer dizer que, se já falou várias vezes e não mudou nada, então evita. Tomou umas chibatadas, já vai evitando, né? Já vai, não procura não fazer aquilo de novo. Sempre surge, né, pastora Regina? Mas tem pessoas que, né, levam a correção 1, 2, 3 vezes e está sempre com a razão. Isso é o que a palavra diz aqui. Então, o que a gente precisa fazer é evitá-lo, porque a contaminação vem com certeza. E nós vemos ao longo da história aí que surge mesmo, de tempos em tempos surgem aí, sempre tem uma ideia supostamente diferente, um grupo ou uma pessoa, e nós vimos aí até... Começa com uma pessoa que forma um grupo. Que vai influenciando. Nós vimos até esses exemplos bíblicos que ilustram bem, né? Como nós vimos lá a doutrina de Balaão e os ensinos de Jezabel. E a unidade no partir do pão. Interessante, né, Leonel? Antigamente era todos os dias o partir do pão, não era uma vez por mês, era todos os dias. Então, os crentes, eles mantinham uma comunhão tão intensa entre si que se reuniam com alegria e singeleza de coração para celebrar a Santa Ceia. Era o seu partir do pão, Atos 2:42. Eles em Cristo, e Cristo em cada um deles. Pode haver comunhão mais plena? Pode, Leonel? Não, acredito que essa seja a comunhão plena. Não era simplesmente uma cerimônia, era a festa na qual lembravam a morte e ressurreição de Jesus, a expressão mais sublime do amor divino. Voltemos a participar, ou melhor, a celebrar a Santa Ceia como a reunião mais importante e solene da Igreja. Todas as vezes que nos congregarmos com essa finalidade, lembrando-nos que Cristo morreu e ressuscitou, e certificamos-nos de que em breve virá Ele arrebatar-nos. Então, em breve Ele vai vir para nos arrebatar. E é interessante, vou fazer um comentário, porque é uma coisa que, para quem não me conhece, né, a pastora Regina veio do interior. Do interior. Leonel não ria. Eles ficam rindo da minha porta. Eu vim do interior e lá era uma vez por mês realmente a Santa Ceia, mas era um respeito total. A gente via em cada semblante de cada irmão que entrava na igreja que ele
tinha vindo por uma cerimônia realmente, a melhor, a mais bela, a mais singela, a que mais, mesmo que ele não fosse participar da ceia, por algum motivo, ele já ia diferente. Aqui a gente já não vê tanto isso, a gente vê alguns irmãos entrando para um culto normal, né, sem o devido, não vou dizer respeito, porque o respeito já vem de casa quando a gente já começa a organizar, né, a nossa vida espiritual. Tenho pecado, não tenho pecado, como está a minha vida espiritual, isso já começa em casa. Mas para aquele que não lembrou que é ceia, a hora que entra na igreja e vê todo mundo bem arrumadinho, né, que é diferente, né, no dia da ceia a gente vê as pessoas com a sua melhor roupa, arrumadinhas, né, então a gente fala assim, nossa, tem alguma coisa errada. Aí vê a ceia, a mesa da ceia. Nesse momento, aquele que não lembrou, já tem que lembrar e começar a refletir e a rever. Porque se não está preparado para tomar a ceia, melhor que não tome. Mas se até o final, né, do culto, que é a hora da ceia, pedir perdão, se até o final, na hora da ceia, você refletir e ver que tem alguma coisa em que você precisa realmente se achegar a Deus, pedir misericórdia, se arrepender, esse é o momento. Então, você que às vezes chega na igreja e nem lembra que era Santa Ceia, você tem o culto inteiro para você lembrar, para você ficar aí em comunhão e para não ser aquela frieza toda, né? Na hora da ceia, vai lá, cata o pão, cata o vinho, toma, vai embora, como se, né? Então, a gente precisa ter aí realmente uma comunhão espiritual, né, uma coinonia com o Espírito Santo, não é nem com os irmãos, né, com os irmãos já teria que ser mesmo, mas espiritualmente. Às vezes a gente troca o cálice, às vezes a gente cumprimenta o irmão diferente, mas espiritualmente não está ligado no trono da graça. Por quê? Porque existem coisas, né, na nossa vida em que nós não pedimos perdão. Ah, mas eu pedi. Mas eu acho que tem algumas pessoas que pedem perdão pelo mesmo pecado 12 ceias por ano e continua fazendo a mesma coisa. Então isso, né, isso daí não vem a ser aí um pedir perdão para tomar a ceia. Ah, mas naquele momento eu me arrependi. Ah, mas vai ter um dia, será que Deus vai falar assim, não, está perdoado? Né? De repente não é bem assim. Então nós estamos aí gerando aí as nossas iniquidades quando nós começamos a pedir perdão pela mesma coisa, todas as ceias. Então reflete um pouquinho aí nisso e volte a participar, como diz aqui na palavra, da Santa Ceia, dessa celebração importante dentro da igreja, mas volte a participar realmente em espírito, para que você possa sentir novamente algo, né, sobrenatural na sua vida quando você ceia, né, quando você tem comunhão com os irmãos e com o Espírito Santo, se senta à mesa com o nosso Deus Todo-Poderoso e com Jesus Cristo, aquele que deu sua vida por nós para que nós fôssemos salvos. Amém. E você pode estar ouvindo aí. Ficou quietinho, né? Fiquei prestando atenção, né? Tem que prestar atenção. Eu também venho do interior, né? Então a gente presta atenção também, fala a porta também. E eu estava pensando o seguinte: você pode estar ouvindo aí, você internauta pode estar vendo, pode estar ouvindo, está falando, mas que esse povo está falando? Ceia? Como é que é? Toma ceia? Pode ser que podemos estar falando aí para você que não se converteu ou não conhece ainda uma igreja. Você foi convidado para ouvir esse programa, renovamos aqui o convite. Você é nosso convidado para nos visitar em uma de nossas igrejas, ou uma igreja que você esteja pensando aí em começar a frequentar. Lá você vai saber o que é, vai participar, vai começar a ter esse conhecimento e também vai buscar aí essa comunhão, que é algo importante, como a pastora Regina falou, que nós devemos ter mesmo consciência dessa cerimônia, saber que é uma celebração, estarmos ali preparados para uma celebração, um momento especial mesmo na presença de Deus. E também, vamos ver agora, continuando a aula,
unidade nas orações. Então vemos também, de acordo com o relato de Lucas no livro de Atos, que também havia a unidade, a comunhão da igreja primitiva, tinha como base a oração. O autor é enfático. O autor sagrado, Lucas, é enfático. E nas orações, Atos 2:42, mais uma vez essa passagem. Isso significa que as reuniões de clamor e intercessão eram-lhes frequentes e poderosas. Haja vista que, certa ocasião, a força da oração daqueles santos chegou a abalar a estrutura do prédio em que estavam reunidos. Atos 4:31. Sem oração, a comunhão da igreja perde a sua força e influência. Sua igreja é uma comunidade de clamor e intercessão? Sim. Ela ainda move o coração de Deus? Sim. É hora de clamar. Amém. Então, é hora de clamar, é hora de refletirmos, né? Tem muita gente que foge aí de algumas reuniões, né? Ou mesmo da oração em si, na igreja, a hora que nós começamos a levantar algum clamor, a gente pode perceber algumas vidas que vão saindo de fininho, né? Mas precisamos orar. Então tem pessoas que ainda não gostam de orar. Tem pessoas, Leonel, que dizem assim, que não gostam de... Eu presenciei uma cena, o irmão foi orar com o outro, ele falou, não, nem vem, misericórdia. Tem os irmãos que não gostam de orar e nem de receber oração. Misericórdia mesmo. Mas a gente precisa Mas disso. depois se entenderam e oraram, tudo bem. Que bênção, né? Conforme ele está falando, eu já sei até quem é, mas, né? Tudo bem. Amém. Deus sabe de todas as coisas, Deus vai trabalhando no coração de cada um. Por isso, hoje em dia, tem tantas pessoas aí afastadas, né, da igreja, por isso, por verem, né, atitudes de outras pessoas. Não é bem por aí. Nós temos que ter unidade, nós temos que ter comunhão, nós temos que crer na palavra, nós temos que ter essa comunhão mesmo, né, com os irmãos, mas principalmente o Espírito Santo de Deus, a doutrina da igreja e outra coisa, os nossos ouvidos muitas vezes escutam muitas coisas, mas nós temos que filtrar. Nem tudo aquilo que se diz, né, nem tudo aquilo que se diz aí, mas o irmão é uma bênção. O irmão pode ser uma bênção, mas às vezes aquilo que ele está dizendo não vai te acrescentar em nada, ao contrário, vai acabar te trazendo aí algum problema, alguma divisão, alguma separação, ou até mesmo, né, você vai se injuriar e vai acabar afastando, ficando longe, e não é isso, né? Aqui nós estamos vendo nesta lição, e em todo o trimestre nós vamos ver isso, que precisamos estar dentro da igreja, em comunhão, em união. Então não é porque você está vendo alguma coisa errada, o que cabe a você não é se afastar da igreja, o que cabe a você é orar. Mas olha, eu estou orando já faz tempo. Continua orando, né? Uma hora o Senhor quebra este coração e as coisas mudam, e você tem que estar dentro da igreja por Jesus, né? Temos que estar ali sim, em união, em comunhão, dentro do corpo, mas principalmente pela palavra de Deus e por Jesus. Amém? Amém. E os frutos da comunhão cristã? Estes são os frutos gerados pela comunhão cristã, conforme facilmente depreendemos da leitura do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então nós temos temor a Deus, sinais e maravilhas, assistência social, crescimento e adoração. Amém. Então o primeiro é o temor a Deus. A verdadeira comunhão frutifica na vida da igreja como um todo, e na vida de cada crente em particular, um santo temor a Deus. Lucas destaca, em cada alma havia temor. Atos 2:43. E o temor a Deus, como todos sabemos, é o princípio do saber. Provérbios 1, versículo 7. Quando os crentes temem e amam a Deus, a igreja mostra-se sábia, não apenas diante do Senhor, mas também do mundo. Ainda há temor a Deus em seu coração? Olha só a pergunta, né?
Olha, eu percebi que as perguntas todas cabem a você. Interessante. Todas as perguntas nos fazem refletir. Mas é você que faz. Eu que faço, é melhor. Assim eu faço e vou aprendendo. É isso mesmo. Sinais e maravilhas, né? Pentecostais que somos, acreditamos piamente que Deus ainda opera sinais e maravilhas entre o seu povo. Mas para que isso ocorra, é urgente que vivamos uma perfeita comunhão com o Pai e com cada um de seus filhos. Lucas realça que na igreja primitiva, o sobrenatural era algo bastante natural entre os crentes. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2:43. O segredo? A comunhão. O segredo, então, é a comunhão. E o terceiro fruto... Deixa eu acrescentar? Pode ouvir que você está já ia parar. Olha, nós falamos lá atrás da oração, e sinais e maravilhas e temor de Deus e todas essas outras coisas que a gente vê aí dentro dos frutos do Espírito, ele só acontece quando nós oramos. E a oração, eu ia falar aquela hora e acabei esquecendo. E a oração é para quem ama, porque nós todos, o nosso primeiro ministério é o do intercessor. O intercessor é aquele que ora pelos irmãos, ora por aqueles necessitados, é aquele que está sempre clamando, né, levando até Jesus, né, até Deus, aí as necessidades dos irmãos. E isso é só em oração. E tem uns que dizem assim, eu não oro porque eu não sei orar. Não sabe orar. Tem que ter um curso de formação para oração, como se... Não, mas realmente é difícil para quem vem, né? Para quem nasceu em berço evangélico, está acostumado a ver as pessoas orarem, né? Agora, para quem não vem em berço evangélico, a prece é o que eles conhecem, não é uma oração. E a oração é simplesmente abrir o coração e falar com Deus. Você sabe, mas e para interceder, você sabe a necessidade do teu irmão? Sei. Então é só orar, só pedir para Deus entrar com providência naquela necessidade. É fácil, não precisa de palavras bonitas, nem de muitas voltas, mas precisa do seu coração, né? O seu coração está voltado a ver aquilo acontecer na vida do seu irmão. Amém. Então é algo simples. E agora, assistência social. Uma igreja que cultiva